Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, uma palavra tão linda, tão maravilhosa e tão profunda. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, os idiomas, ainda que eu fale os idiomas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, ou seja, lata vazia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele começa a dizer o que o amor é. Ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz de maneira inconveniente, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aleluia, glória a Deus. E o apóstolo João disse que Deus é amor. Então, é por isso que o apóstolo Paulo teve essa revelação tão profunda, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação especial sobre o Senhor Jesus. E todas as vezes que eu leio essa palavra de Coríntios, além de no meu coração se aquecer pela beleza daquilo que está escrito, eu me lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu era jovem, quando existia ainda jornal impresso, né? A gente pegava o jornal, abria o jornal, os jovens de hoje nem sabem o que é isso, mas tinha as revistas também, né? E a revista até que a gente ainda encontra em alguns lugares. E aí, numa certa ocasião, eu fui cortar o cabelo e eu cheguei lá, estava atrasado, eu precisei esperar um pouquinho, tinha aquele monte de revista, e eu me lembro que tinha uma revista que eles tinham tinha uma folha que era só de pensamentos, de reflexões que a revista trazia. Então eu já sabia, eu abri a revista e fui direto para aquela parte que tinha lá as reflexões, as citações. E tinha uma parte de 1 Coríntios que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, eu nada seria. Eu comecei a ler e falei, nossa, que legal eles colocarem um versículo bíblico aqui nessa revista, porque não era uma revista cristã, de longe, muito longe disso, E aí eu estava assim, depois que terminou a situação, estava assim, autor da frase, Renato Russo, porque era um cantor que tinha se inspirado na Bíblia, um cantor secular, tinha se inspirado na frase do apóstolo Paulo, e a pessoa que escreveu as citações colocou que fosse o Renato Russo o autor da frase. Ah, mas eu fiquei bravo, eu falei, não, mas como é que pode um negócio desse, Porque, com todo respeito ao artista, quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas, enfim, aquelas confusões que acontecem, mas de qualquer forma a palavra estava ali sendo manifestada. E o tema, meus irmãos, desse mês, porque vocês já observaram como que os tempos de fato estão sendo abreviados, como eles estão rápidos. Nós já estamos no meio do ano. Parece que o ano virou ontem, mas nós já estamos no meio do ano. E nós começamos um novo mês com um novo tema, e o tema desse mês é para viver o amor de Deus. E o tema de hoje, em especial, é a paciente
espera de Deus, que é um modelo para nós. A paciente espera de Deus. Por que que Deus é tão paciente? Por que que Deus tem tanta paciência? Por que que Deus não acaba logo com esse mundo, não acaba logo com todas essas injustiças? Porque Deus, na sua soberania, Ele estipulou um prazo e um tempo para todas essas coisas. Mas além de nós questionarmos, por vezes, por que da paciência do Senhor, nós também, por vezes, perguntamos e não entendemos por que, às vezes, Deus responde à oração de algumas pessoas, por que às vezes Deus cura determinada pessoa e não cura outras, por que Deus não cura todos os seus filhos quando esses filhos oram, quando a igreja intercede, né? Infelizmente, a gente tem tantos exemplos de pessoas, né, cheias de fé, que tinham um bom testemunho, em que ficou doente e a igreja orou, e a igreja intercedeu, e apesar de tudo isso, Deus levou a pessoa. E a gente fica, puxa vida, mas como é que pode isso? Por que que o Senhor permitiu? E a gente não tem a resposta para isso. Mas sabe, meus irmãos, quando nós estivermos junto com o Pai, Ele vai nos explicar o motivo de todas essas coisas. E hoje, em especial, para falar sobre esse amor paciente de Deus, que por vezes a gente não entende, eu quero compartilhar com vocês, por orientação do Espírito Santo, a história do jovem Estevão. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente vê sobre Estevão, que era um jovem, um menino sério, temente a Deus, muito usado pelo Senhor, mas que passou por uma experiência que jamais se imaginava que ele fosse passar. E o contexto, para vocês entenderem melhor, a surpresa do porquê de Deus não responder às necessidades de Estevão, eu vou compartilhar com os irmãos. Estevão, ele aparece na Bíblia, no livro de Atos, logo no começo do livro de Atos, no capítulo 1, Jesus aparece aos seus discípulos, ele não tinha voltado ao céu, e ele manda eles ficarem juntos, unidos em Jerusalém, e os discípulos fazem isso, e aí no capítulo 2, como os irmãos lembram, tem o derramar do Espírito Santo, né? Aquele mover sobrenatural, os discípulos falam com ousadia, as pessoas são levantadas por Deus e começam a se converter, a igreja cresce e nós temos então os discípulos lá animados, pregando, falando de Jesus. E é bem verdade que eles achavam que eles iriam ver Jesus voltar rapidamente. No capítulo 3, nós temos então aquele momento que Pedro e João estão indo orar e um mendigo que tinha lá um pouco mais de 40 anos, que era paralítico de nascença, ele nasceu assim, ele estende as mãos pedindo uma esmola e Pedro, né, solta aquela famosa frase: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E ele, né, a Bíblia fala que ele deu a mão para o mendigo, que talvez faltou fé no mendigo, e ele ajudou o mendigo a se levantar, e o mendigo levantou e foi curado, e as pessoas ficaram tão felizes, eufóricas com aquilo que havia acontecido, porque todos conheciam aquele mendigo. Mas no capítulo 4, isso aconteceu no capítulo 3, no capítulo 4, as autoridades religiosas não gostaram daquilo que Deus tinha feito através de Pedro e João e mandou prender os apóstolos. E foi uma surpresa, puxa vida, eles foram presos, Jesus tinha sido preso, depois foi crucificado, o que vai acontecer? A igreja foi lá, a igreja orou, a igreja intercedeu, e aí as autoridades soltaram Pedro e João, não aconteceu nada. Estava tudo muito bem, pelo contrário, as coisas estavam, né, sendo abençoadas pelo Senhor, as pessoas começaram a se aproximar ainda mais, foi crescendo de maneira muito significativa o número de pessoas convertidas, e no capítulo 5 fala que as pessoas levavam aquelas que estavam doentes, enfermas ou endemoniadas
para perto de Pedro, porque para que elas estivessem pelo menos próximo da sombra do apóstolo Pedro, porque quando a sombra do apóstolo Pedro passava sobre as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Então era um momento, de fato, que a igreja estava vivendo o seu auge, estava tudo acontecendo de uma maneira que parecia que eles iam conquistar o mundo em pouco tempo. Mas novamente, os líderes religiosos, o sumo sacerdote, eles não gostaram daquilo que estava acontecendo na cidade, em especial em Jerusalém, onde que os discípulos estavam pregando, e aí então, novamente, eles mandam prender os apóstolos. Mas veja, né, como está tudo, né, sendo conduzido pelo Senhor, a mão do Senhor está sobre os discípulos, aquilo que a gente costuma dizer, né, tem fase na nossa vida que dá tudo certo, vai tudo bem. Em compensação, tem umas fases, momentos que parece que dá tudo errado e é uma fase que continua. Os líderes religiosos mandaram novamente prender os discípulos, mas de noite Deus mandou um anjo, irmãos, um anjo para abrir a porta da prisão e tirar os discípulos de lá. Olha que intervenção fantástica da parte de Deus. E como se isso não bastasse, a pessoa mais respeitada, vamos dizer assim, a pessoa mais famosa daquela época era o tal do Gamaliel, a quem Paulo mais tarde vai dizer que ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Ou seja, né, dando a entender que ele era discípulo de Gamaliel. E o próprio Gamaliel levanta-se diante dos líderes religiosos e diz: olha, irmãos, vocês precisam estar atentos àquilo que está acontecendo através desses homens simples que se dizem discípulos de Jesus. Porque se essa obra, se aquilo que eles estão pregando é de natureza humana, se foi eles mesmos que inventaram isso, não se preocupem porque isso vai fracassar. É só uma questão de tempo. Nós já tivemos outros casos de pessoas que se levantaram com situações parecidas e em pouco tempo aquilo acabou. Mas se isto que eles estão fazendo, que eles estão pregando, que eles estão ensinando, se isso vier da parte de Deus, então vocês estarão lutando contra o próprio Deus e vocês não poderão vencer. E claro que o conselho dele foi aceito, e aí então nós chegamos no capítulo 6. No capítulo 6 do livro de Atos, a igreja continua a crescer, as coisas estão todas extremamente favoráveis à pregação do Evangelho, e aí então começa a mudança nas circunstâncias. A primeira mudança é que eles começam a ter alguns problemas na distribuição dos alimentos, né? Se você já viu, né, alguma vez, quando a gente faz a distribuição de cesta aqui na congregação, de vez em quando dá um probleminha, né? A igreja primitiva também teve um problema, né? Então, o que eles fizeram? Foram lá e apontaram o que estava acontecendo, e os discípulos, então, chegaram à conclusão que eles precisavam de mais pessoas para ajudá-los, para que aquela confusãozinha lá que deu lá na distribuição dos alimentos não se repetisse. E aí, então, eles escolhem 7 pessoas. E entre os 7, Estevão é o primeiro a ser mencionado. E Estevão era um jovem, extremamente fiel ao Senhor, muito zeloso, muito responsável. E a Bíblia acrescenta que logo depois que ele é escolhido, ele não apenas faz aquele trabalho que ele foi escolhido para fazer, né, o trabalho de diácono, de ajudar ali na distribuição dos alimentos, mas ele continuou a pregar, a falar do amor do Senhor, e Deus permitiu que sinais e maravilhas fossem feitos através da vida desse jovem Estevão.
Então, o que se espera? Meu Deus, né? Agora não apenas os apóstolos, mas também um jovem que se converteu, ele também está sendo usado pelo Senhor e usado com poder. Então, o que se espera? Que vai expandir ainda mais o reino de Deus, vai alcançar, né, o mundo inteiro. E aí começam os problemas. Por quê? Um grupo de pessoas, né, religiosos, eles vão debater com Estevão, porque eles não concordam que Jesus é o Messias, e eles não conseguem vencer Estevão nos argumentos, porque Estevão tinha muito conhecimento da palavra e estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, então eles chegaram à conclusão que não dava para debater com ele. Então o que eles fizeram? Eles arrumaram lá umas testemunhas falsas, e as testemunhas naquela época, elas eram muito importantes, e disseram então que Estevão tinha falado contra a lei de Moisés e que estava pregando uma nova maneira de viver para Deus. Então, eles vão lá e prendem o Estevão. Ora, o que se é de esperar? Das outras vezes que os discípulos foram presos, né, as próprias autoridades libertaram. Na outra vez, o próprio anjo foi lá e abriu a porta da cadeia. Estevão não tinha feito nada, era de se esperar pelos apóstolos, pelos demais irmãos, que Estevão seria liberto da prisão. Era isso que se era de esperar, porque tudo estava indo de maneira maravilhosa. Eles não estavam tendo nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de dificuldade. Mas não foi isso que aconteceu. Eles reuniram o Sinédrio. O Sinédrio era como uma espécie do STF que nós temos lá em Brasília, né? A instância máxima, né, de julgamento. Então, eles levaram Estevão perante o Sinédrio, que era composto por 71 homens, e lá, então, eles falam para Estevão quais eram as acusações que o levaram à prisão, e eles dão oportunidade, então, para Estevão se defender. E Estevão, ele começa então a contar a história do povo de Israel com muito conhecimento, a começar de Abraão, Isaac, Jacó, ele falou de José, falou do nascimento de Moisés, e ele veio vindo até chegar em todos os profetas que falavam sobre a vinda do Messias, e aí ele disse, o Messias veio e vocês o mataram. E aí a coisa ficou feia. Aí, ao invés de acontecer aquilo que os irmãos imaginavam, que Deus iria livrar Estevão das mãos daquelas pessoas más, Deus não fez isso. E eles, então, condenaram Estevão à morte. A Bíblia fala, então, que eles arrastaram, isso no capítulo 7, que eles arrastaram, então, Estevão para fora do lugar que estava reunido o Sinédrio, deixaram os mantos sendo guardados por um outro jovem chamado Saulo, que é a primeira vez que Saulo é mencionado. Saulo, nessa época, também era jovem. Com certeza, Saulo assistiu, ouviu a defesa de Estevão. Com certeza, Saulo ouviu o quanto Estevão ele era diferente, porque Saulo tinha um grande conhecimento, então evidentemente ele também tinha interesse por pessoas que também tinham um grande interesse pelas Escrituras. E então ele vê, né, aqueles homens arrastando Estevão para fora do local que eles estavam reunidos ali no Sinédrio. Eles tiram seus mantos, Saulo segura esses mantos, e aqueles homens começam então a apedrejar Estevão. E o que é de se esperar numa situação em que alguém está sendo condenado à morte, inclusive de maneira injusta, como foi o caso da morte de Estevão? Talvez uma pessoa comum ia dizer, né, por misericórdia, não me matem, eu sou tão jovem, eu sou inocente, eu não é isso, eu aquilo, né? Estevão não fez nada disso. Estevão, quando
recebeu a sentença e logo eles o levaram para fora, arrastando com violência, como se ele fosse um animal, e animal daquela época, né? Porque animal hoje é bem tratado, né? Quando eles o largaram lá e começaram a jogar pedra nele para matá-lo através das pedras, Estevão olhou para o céu, recebendo pedradas, e disse: eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé ao lado do trono. E eu imagino que ele viu o Senhor Jesus em pé, porque eu imagino que foi o próprio Senhor Jesus que foi recebê-lo, porque sabia que ele iria ser morto. E Estevão, além de dizer isso, ele se ajoelha e ora por aquelas pessoas, para que Deus não condenasse aquelas pessoas por aquela maldade que eles estavam fazendo contra ele. E Saulo estava ali ouvindo. E Estevão morre. E aí no capítulo 8, então, fala que os irmãos, eles fizeram um lamento profundo pela morte do Estevão. Eles não imaginavam que Deus não fosse libertar o Estevão. Aquilo que aconteceu com o Estevão foi muito duro, foi muito injusto. Um menino jovem ainda, com uma vida inteira pela frente, ele estava sendo usado pelo Senhor. Por que Deus permitiu que ele morresse de uma maneira tão injusta? E se a gente trazer pelos dias de hoje, quantas vezes um filho de crente, ele não sofre um acidente, que também não perde a vida, ou está num lugar errado, na hora errada, e por qualquer motivo sofre também um acidente, e também ou perde a vida, ou fica com o corpo prejudicado por algum motivo, ou uma doença que atinge, e a gente fica se perguntando, mas por que Deus permitiu? E a gente não entende, meus irmãos, e nós não temos condições de entender, porque tudo aquilo que se passa nesse mundo é grande demais para o nosso conhecimento. Mas eu sempre me amparo num acontecimento da própria Bíblia, que aconteceu com um rei chamado rei Ezequias. E se você lembra dessa história, esse rei ficou doente e estava de cama, estava mal, né? E o profeta Isaías foi até ele. E aí, quando você está doente, chega uma pessoa que é muito usada por Deus, você fala: glória a Deus, né? Vai orar por mim, né? Vou melhorar. E o profeta Isaías, era muito famoso, muito conhecido, ele chega para falar com o rei, e ele fala para o rei: rei, bota a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Imagine, né, a decepção do rei. E a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele estava deitado na cama doente, ele virou para o lado da parede e começou a chorar, e chorou, e chorou. E o Isaías foi embora, deu o recado e foi embora. E o rei Ezequias chorou, e falou: Senhor, né, tenha misericórdia, lembra de como eu fui fiel, e Deus então atendeu o pedido do rei Ezequias. O profeta Isaías já estava lá no pátio, Deus fala com o profeta Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu vou acrescentar à vida dele mais 15 anos. E o profeta fez isso, né? Voltou e falou para o rei: o Senhor mandou eu voltar porque Ele vai te curar e vai te acrescentar ainda mais 15 anos. E aí o rei ficou todo feliz, aquela coisa lá toda, e de fato ele viveu, pediu até uma prova do que iria acontecer, para que ele tivesse convicção mesmo que Deus ia cumprir aquilo que ele falou, né? E o profeta diz: não, daqui 3 dias você vai subir no templo, você vai estar bom, etc. O relógio vai retroceder, aquela coisa da toda. Mas onde é que eu quero chegar com o exemplo do rei Ezequias? Teria sido melhor para a família de Ezequias e para a nação do reino de Judá que o rei tivesse aceitado aquela permissão de Deus, dele ser recolhido naquele tempo e de não ser curado.
talvez você pergunte, mas por quê? Porque ao longo desses 15 anos, a mais que Deus acrescentou, que ele viveu a mais, ele fez o que não deveria, e por causa disso, Deus disse que a consequência seria que o inimigo viria no futuro, iria destruir o reino, iriam levar todos os tesouros, tudo aquilo que era de valor e que inclusive os próprios descendentes do rei Ezequias seriam levados e seriam feitos eunucos. E aí nós chegamos na história de Nabucodonosor e do profeta Daniel que nós falamos outro dia. Então, se o rei tivesse naquele momento aceitado ser recolhido e não pedir a cura, ele não teria feito o que ele fez e a nação e a própria família dele não iriam passar por aquilo que ele passou. Então, eu tenho para mim, meus irmãos, isso não é uma verdade absoluta, isso é algo que eu trago no meu coração e quero compartilhar com você, que por vezes Deus permite que algumas pessoas sejam recolhidas, porque elas vão ser recolhidas no momento em que elas estarão nos braços do Pai. E que talvez, se ela continuasse e tocasse a vida dela, ela poderia se desviar e ir para o inferno. Então, eu sempre penso nisso como uma maneira de me consolar, porque eu não consigo entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, como disse o próprio profeta Isaías. Então, por mais que seja duro perder uma pessoa, isso é uma palavra que nos traz consolo em saber que Deus recolheu aquela pessoa e aquela pessoa vai estar para sempre com o Pai. E haverá um dia, então, que nós poderemos nos rever, nos reencontrar com essa pessoa, porque nós vamos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Estevão passou por essa situação e a Bíblia fala que ele foi o primeiro a morrer e depois dele tantos outros também morreram. E aí no capítulo 8 fala que aquele Saulo, ele então começa a trabalhar na perseguição dos cristãos, e ele entrava nas casas, e não era ele sozinho, ele tinha um grupo que ele comandava, e ele arrastava de dentro das casas homens, mulheres, crianças, e elas tinham que negar o nome de Jesus, ou então elas iam ser torturadas, iriam ser presas, e tantas coisas ruins aconteceram. E a partir disso, a partir de Estevão, então, a igreja que vivia em paz, que estava fazendo o seu trabalho sem nenhuma dificuldade, ela começa a ter resistência das autoridades, perseguição das autoridades, e eles começam, então, a se espalhar por todo o mundo. E a partir disso, então, nós temos Paulo cada vez mais convicto de que ele estava fazendo um favor para Deus, eliminando aqueles fanáticos que eram os servos do Senhor Jesus. E aí então nós vamos chegar no capítulo 9. Quando nós chegamos no capítulo 9, então nós vemos que esse Saulo, que também é jovem, agora ele é que vai ter a experiência pessoal dele com Deus. E aí, então, a gente conhece a história, a gente sabe aquilo que Deus fez na vida dele, o quanto o próprio Paulo sofreu por amor ao Evangelho. E um assunto muito debatido entre os estudiosos da Bíblia é para tentar descobrir qual era o famoso espinho na carne que o apóstolo Paulo dizia que ele tinha. E alguns estudiosos dizem que certamente
se não era o motivo todo, mas era boa parte desse espinho, era toda a maldade que o Paulo tinha feito com os servos do Senhor antes dele ter a experiência do novo nascimento. E a gente vê, por exemplo, né, que ele tinha um carinho muito especial para um outro jovem chamado Timóteo, que ele adotou como filho, talvez pela consciência pesada daquilo que ele presenciou, que foi feito com alguém tão usado pelo Senhor como foi Estevão, e que ele ali, né, viu a maldade humana imperando para tentar calar a boca de Deus. E esse mesmo Paulo, então, né, no final da sua vida, ele também vai entregar a sua vida por amor ao Evangelho, e não vai morrer apedrejado, porque ele era romano, mas então ele foi decapitado, né, eles cortaram a cabeça dele. E eu tive o privilégio de conhecer a última prisão que Paulo esteve antes de ir para esse lugar, e era uma prisão pequena, bem no subsolo, um lugar com pouca luz, úmido, um lugar horrível. Mas ainda assim, ele escreveu aquilo que ele escreveu, que nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 13. E agora, meus irmãos, como é que a gente aplica tudo isso na nossa vida diária? Como é que a gente pode usar isso para dizer, como é que eu vou usar isso em benefício da minha casa e da minha família? O Senhor me trouxe ao coração que aquilo que Estevão fez, né, certo, de servir ao Senhor e de semear a palavra, ele não viu a colheita. Estevão, ele não viu o quanto de pessoas foram abençoadas pelo testemunho dele. O próprio Saulo, né, que certamente Estevão deveria conhecer, porque as cidades eram pequenas naquela região, Estevão não viu, não soube da conversão do Saulo que se transformou em Paulo. E quantas vezes, meus irmãos, a gente vê exemplos no nosso dia, né, de famílias, em especial de mães, que oram anos e anos pela conversão dos seus filhos, e às vezes o Senhor a recolhe e ela não vê a conversão do seu filho ou filha, né, e demais parentes. Mas depois que Deus recolhe, aí passa-se um tempo e aquela pessoa, então, ela tem uma revelação de quem é o Senhor Jesus, e ela, então, tem um encontro com o Senhor Jesus. Né? Então é mais ou menos a mesma situação de Estevão. Estevão não viu a quantidade de frutos que nasceram daquilo que ele plantou, mas a semeadura é uma lei que sempre vai ocorrer da maneira que a gente sabe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então nós precisamos, meus irmãos, continuar a investir na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Mas é fácil? Não. Não é fácil, mas nós temos que persistir, e é por isso que nós precisamos permanecer unidos, por isso que nós precisamos vir na casa do Senhor, por isso que nós precisamos buscar a Deus, nos dar forças, paciência, estratégia, para que a gente possa continuar a fazer o nosso papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, meus irmãos, Estevão morreu sem ver a transformação de tantas pessoas, entre elas a vida de Saulo, que se transformou em Paulo. Estevão semeou com o sofrimento dele, e Paulo mais tarde se tornou o grande apóstolo, fruto também disso. E os pais se entristecem quando veem os seus filhos tomando decisões erradas, quando os filhos se envolvem com más companhias, quando os filhos mentem, quando os filhos desobedecem, quando os filhos não querem
trabalhar, se já estão na época de trabalhar, se os filhos não querem assumir responsabilidades, os pais se desesperam quando descobrem que os filhos estão usando drogas. Os pais ficam tão decepcionados quando os filhos respondem com falta de respeito, quando os filhos são ingratos, quando os filhos são indiferentes aos seus pais. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece, são coisas que acontecem todos os dias em diversos locais do mundo. E não deveria ser assim. Os filhos deveriam ser obedientes, os filhos deveriam respeitar os pais, os filhos deveriam honrar aos seus pais. E por que eles não fazem isso? Porque existe a nossa natureza humana, que é uma natureza má e perversa, como diz a palavra, e ainda existe o trabalho do inimigo na vida das pessoas. Então, meus irmãos, quem é que vai interceder pela sua casa? É você. Quem é que vai orar pelos seus filhos, pela sua família? É você. Quem é que vai ter que engolir, por vezes, um desaforo, mas seguir tentando unir a família? É você. Então, meus irmãos, o amor dos pais não deveria acabar. Infelizmente, o amor do pai é o que acaba mais rápido, né? Tem pai que nem assume os filhos, né? Quando a mulher fala que está grávida, ele, né? Como diz o povo, já vaza, vai embora. Mas as mães, as mulheres, né, têm o nosso respeito nisso, apesar que nos tempos para cá tem umas mães também que misericórdia, né? A cabeça de muitas mulheres também tem mudado por conta da influência daquilo que ocorre. Mas mesmo quando os filhos erram, mesmo quando as escolhas que eles fazem são escolhas erradas, nós precisamos continuar na brecha, orando e intercedendo pela nossa casa. Os pais não podem desistir dos seus filhos, você não pode desistir da sua família, né? E nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar daquilo que a Bíblia fala em Provérbios, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for adulta, ela não se desviará dele. Durante muitos anos, eu li esse versículo e eu olhava para filhos de tantos crentes que eram crentes, vamos colocar assim, muito melhor que eu, né? Não tem gente que você olha e fala, nossa, esse aí, como diz o outro, só falta ter asas, né? Porque é impressionante. E os filhos daquela pessoa não valiam nada, né? Vamos deixar assim, né? Pensa nos filhos que só envergonhavam os pais. Eu falo, Senhor, mas a tua palavra declara que se nós ensinarmos as crianças no caminho que elas devem andar, elas jamais vão se afastar dos seus caminhos. E eu me lembro, por exemplo, dos filhos do profeta Samuel. O profeta Samuel era um homem sem repreensão. Todas as pessoas o respeitavam porque ele era um homem sério. E os filhos do profeta Samuel não valia nada. E tantos outros, e tantos outros. Então, eu comecei a pensar nesse versículo, ensina o caminho, a criança no caminho que ela deve andar, e falava assim, mas não está batendo, né? Tantos cristãos ensinaram seus filhos sobre a tua palavra e se desviaram dos seus caminhos. Então, né, se a gente fizer pesquisa, inclusive, irmãos, aliás, existe pesquisas feitas da quantidade de presidiários que nesse momento estão na cadeia, que são filhos de crentes ou que foram crentes. Estão presos porque fizeram coisas erradas. Então, qual que é a questão desse versículo que eu quero trazer ao seu coração? Nós precisamos, sim, ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar.
Mas como que é a aplicação dessa palavra na vida dos nossos filhos, dos nossos parentes? É que em todo e qualquer caminho em que os seus filhos, que os seus parentes estiverem, mesmo que sejam caminhos completamente errados, se você ensinou, a palavra do Senhor vai estar com eles em qualquer caminho que eles trilharem. E para explicar melhor isso, eu vou ler Romanos, no capítulo 10, que o apóstolo Paulo disse o seguinte: a palavra de Deus está perto de ti, ou seja, perto do coração do seu filho. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, meus irmãos, por mais que você tenha ensinado a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua família, e eles não acataram, não aceitaram, ou até tiveram uma experiência com o Senhor e depois se desviaram, se você ensinou essa palavra, ela continua no coração deles e o Espírito Santo vai continuar a trabalhar no coração do seu filho, da sua filha, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer caminho que ele esteja. Exemplo disso, o filho pródigo. Filho pródigo pegou a herança do pai, foi lá, farra e festa, e aquela coisa era toda, né, cheio de amigos. A hora que acabou o dinheiro, acabou os amigos, a vida virou uma desgraça. E aí a palavra declara que em determinado momento o filho pródigo caiu em si. Esse cair em si não foi uma ação do próprio filho pródigo, aquilo foi uma ação do Espírito Santo. E como o filho pródigo estava então num momento fragilizado, porque não tinha os amigos, não tinha a mulherada, não tinha as festas, não tinha aquela coisa, então ele ouviu a voz do Senhor. E ele então retornou para a casa do Pai. E é essa a promessa que eu e você temos, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, por mais que o seu filho talvez seja uma pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não tem problema, nós não queremos que ele se torne um religioso, nós queremos que ele tenha o nome dele escrito no livro da vida. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós clamamos pela nossa casa. Então, por mais que você não veja como isso vai acontecer, não se preocupe, porque isso é a especialidade de Deus. O nosso papel é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, para a gente não desanimar, para a gente não perder a esperança e a gente continuar a fazer a nossa parte, a fazer aquilo que Deus espera. Mas a situação lá em casa é assim. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, mas Deus é especialista em fazer o impossível. Uma das palavras que eu mais gosto da Bíblia é aquela que diz assim, agindo eu, quem impedirá? Então, a hora que Deus disser é hoje, é agora, Ele envia o Espírito Santo até o seu parente, até o seu filho, ele vai falar, ele vai se converter e você vai se alegrar e vai ser bênção em nome de Jesus. Então, meus irmãos, os pais precisam semear amor, educação e a palavra de Deus, porque o futuro dos nossos filhos depende da nossa oração, da nossa intercessão. Então, mesmo quando os pais não veem os resultados, continue firme, porque no tempo certo você verá o agir de Deus na sua vida. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, revista-se de bondade, revista-se de humildade, revista-se de mansidão e paciência e suportem uns aos outros. Às vezes é difícil suportar, algumas coisas que acontecem dentro de casa,
alguns desaforos que a gente ouve, mas a Bíblia fala que tem momento, meu irmão, que tudo que você tem que fazer é suportar, porque aquilo vai passar. Então, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O amor é sofredor, mas também é o maior poder transformador que existe. Assim como o oleiro molda o barro com paciência, o amor de Deus age na nossa vida com paciência, uma paciência que ultrapassa a nossa compreensão. Mas no devido tempo, nós veremos as promessas do Senhor se cumprir na nossa vida. Ainda que porventura o Senhor te leve, antes disso, depois que você ressuscitar, o Senhor vai mostrar que Ele nunca falhou e Ele não vai falhar com você. E todas as promessas vão se cumprir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a se levantar, vamos orar, vamos falar com o Senhor e vamos aproveitar esse momento para nós clamarmos pela nossa família. Pai, aqui estamos nós, o teu povo escolhido por Ti. O Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas dificuldades. Pai, o Senhor conhece todas as armadilhas que o inimigo tem colocado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas, Pai, como família da fé, a Tua palavra declara que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E nós ligamos na terra que todos os planos do inimigo, nós ligamos na terra que todas as armadilhas do inimigo serão frustradas, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para de longe enxergarmos as armadilhas do inimigo e nós nos desviarmos. Pai, nós cremos no Teu agir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós cremos nas Tuas promessas que nós e a nossa casa seremos fiéis ao Senhor, te serviremos como um só povo. E nós clamamos por aquelas pessoas, Pai, que estão presas no reino das trevas, que estão andando com pessoas que não convêm. Nós clamamos, Pai, por aquelas pessoas que estão nos vícios, sejam eles quais for, Senhor. Nós clamamos a Ti, liberta-os, Pai, em nome de Jesus. Os relacionamentos, Pai, que estão quebrados, Pai, em nome de Jesus, conserta esses relacionamentos, traga paz para cada família, para cada casa, Senhor, que haja felicidade, alegria, que haja prazer das pessoas estarem juntas, estarem unidas, Pai, e quando houver reunião de família, que não haja briga, que não haja discussão, mas que seja um tempo de alegria. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prospere o Teu povo, e que todos nós possamos estarmos novamente no domingo que vem, unidos à Sua casa, para Te louvar e agradecer por aquilo que o Senhor tem feito conosco. Que o Teu grande amor, a graça salvadora do Senhor Jesus e a consolação do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor e na semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.